Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje quarta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos, do capítulo 1, do versículo de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar ali também, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então esse evangelho começa nos falando dessa saída de Jesus com seus discípulos, né? E aí ele começa dizendo que Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. E que quando chegaram lá, a sogra de Simão estava com febre, e eles logo contaram isso a Jesus. E ele se aproximou e segurou a mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu. Nesse comecinho do Evangelho, ele já começa nos falando dessa missão de Jesus, para que Jesus veio. Primeiro para pregar, para falar desse amor de Deus Pai. E junto com isso, agregado com isso, as curas. Mas o destaque aqui principal é que quando ele chega na casa de Simão, que a sogra está com febre, ele logo conta esse fato a Jesus. Possamos fazer isso também nessa quarta-feira. Se você sabe de alguém que está enfermo, possamos contar logo tudo isso para Jesus. Jesus é esse nosso amigo que nós podemos partilhar todas as coisas, até as coisas que nos parecem simples, como a febre da sogra de Pedro. Não era uma doença grave. Nós podemos falar em comparação a todas as outras curas que Jesus fazia, as curas do paralítico, as curas de cego, de surdo, Uma febre era algo muito mais simples, mas eles logo contam para Jesus. E Jesus a pega pela mão, a levanta e a febre vai embora. E pode ser que só precise disso, Nós só precisamos falar para Jesus, e dar abertura para que Ele nos pegue pela mão e nos levante, para a doença desaparecer. Talvez só seja necessário isso, nos levantarmos junto com Jesus. Porque foi isso que Ele fez com a sogra de Pedro. Ele diz aqui de Simão: ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Não foi preciso grande coisa, Foi só o gesto de Jesus a pegar pela mão e a levantar. E depois disso, ele diz que ela começou a servi-lo. E à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. E Jesus curou muitas pessoas e diversas doenças e expulsou muitos demônios. Que possamos fazer isso também. Abrir a nossa casa como Simão fez, para deixar que Jesus venha nos levantar, venha nos curar. Mas abrir a nossa casa também para que Jesus possa ali realizar todas as curas necessárias.
curar todos aqueles que vêm até Ele. Que a nossa casa também possa ser caminho para isso, caminho para apresentar esse Jesus que cura, que salva e que liberta. Porque foi isso que Simão fez. Ele abriu a sua casa para Jesus, Jesus curou a sua sogra dessa febre, e foi lá que Jesus se assentou, e muitos vinham até a porta daquela casa e Jesus ali curava. Possamos fazer isso nessa quarta-feira também, nos abrirmos para que Jesus possa nos curar, mas abrirmos também a nossa casa para que Jesus possa morar, e aí possa fazer todos os milagres, todos os prodígios, de todos aqueles que se aproximarem dele, que vierem até ele. Que o Espírito Santo nos ensine nesse dia a sermos luz uns para os outros e apresentarmos esse Jesus um para os outros, de tal forma que todos desejem vir estar com Jesus. Que esse Espírito Santo nos ensine nesse dia a nos abrirmos para esse Jesus que cura desde as coisas simples até as mais complicadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.